Começou hoje o Campeonato Europeu por equipes, né, por países, né, de seleções, em Montenegro, né, e com a participação do Magnus Carlsen, né, representando o seu país, a Noruega. Vamos dar uma olhada na partidinha dele. Torneio bem forte ali, com vários grandes jogadores representando seus países. Tem o absoluto, tem o feminino, né? Mas vamos dar uma olhadinha aí na partida do Carlsen, voltando aos tabuleiros do xadrez clássico, depois do insucesso que ele teve lá no Catar, né? A gente acompanha algumas partidas. Mas antes da gente começar, deixa o like e se inscreva no canal se você não estiver inscrito. Ele enfrentou hoje o grande mestre Gergus Pešák, da Eslováquia. Match, claro, Noruega e Eslováquia. Match que terminou 2-2. Vamos dar uma olhadinha então aí na volta do Magnus Carlsen aos tabuleiros. Partida interessante. Ele jogou E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5. Ele optou pela Ruy Lopes. E o Pešák jogou cavalo F6, querendo jogar provavelmente uma berlinesa. Após roque, provavelmente viria cavalo toma E4. Mas aqui o Carlsen jogou o sexto lance mais jogado da posição, um lance então relativamente raro, depois de roque, D3, cavalo C3, dama E2, até bispo toma C6 é mais jogado. Ele preferiu o lance D4, um lance interessante, não tão estudado assim. O Pešák tomou de cavalo aqui, interessante. Fato que as pretas ficam bem tomando de peão, poderia seguir assim, já houve algumas partidas, E5, cavalo E4, roque, por exemplo A6, bispo toma C6, D toma C6, torre E1, cavalo C5, bispo G5 desenvolvendo com tempo na dama, bispo E7, troca, dama toma, cavalo toma, e as pretas tem esses peões dobrados, os brancos têm a maioria da ala do rei, mas as pretas estão muito bem aqui. Pode, por exemplo, bispo D7 seguido por roque grande. Não há nenhum problema. E por isso que talvez essa variante não seja tão jogada, mas assim, a vantagem é que não é tão estudado. Dificilmente o grande mestre eslovaco Pešák estava esperando essa variante. Ele jogou de uma maneira também interessante, tomando de cavalo. E após cavalo toma, ao invés dele retomar em D4, ele jogou C6, deixando as duas peças brancas atacadas. No caso que ele tomasse em D4, uma possível continuação seria E5, esse cavalo D5, dama toma, C6, bispo C4, que talvez as brancas tenham uma pequena vantagem devido ao desenvolvimento mais livre aqui. Cavalo toma, C6, bispo C4, toma D4, dama toma. E aqui a ideia do Pešák, né? Dama B6 para trocar as damas, questionando essa dama que está muito bem centralizada aqui em D4. Que o Carlsen jogou bem dama E5 cheque. Melhor do que permitir a troca de damas, provavelmente os pretos não teriam nenhum problema nos finais. Se tomar lá a toma, só ajuda a ativar a torre pela coluna A. O dama E5 cheque, bispo E7, roque, D6 com tempo na dama, dama G3 e roque. Jogou aqui o Pešák sem muito medo. Bispo H6 aqui, um lance muito natural e tentador, não leva a nada. Inclusive as pretas podem ficar bem após cavalo H5, defende o mate e ataca a dama. A dama teria que vir para F3 para atacar o cavalo, no caso da tomada de bispo. Um lance como dama C5 defendendo o cavalo e atacando os dois bispos, as pretas estão melhores. Então bispo H6 seria um lance superficial aqui, embora natural, superficial e ruim. Cavalo C3 defendendo o peão de E4, foi o lance do Carlsen. Bispo E6 completando o desenvolvimento, bispo toma, não toma. E também de toda maneira aqui, as pretas conseguiram uma boa posição, assim, do ponto de vista de equilibrar a partida aqui na abertura.
Mas aqui o Carlsen jogou um lance interessante aqui, que é E5. Um lance do ponto de vista estratégico parece bastante interessante, força a troca desses peões e vai sobrar um peão isolado em E6 ali para as pretas. No entanto, aqui o Pechak talvez tenha jogado de maneira muito passiva, cavalo E8, tirando o cavalo do ataque. Uma ideia melhor seria trocar, dama toma e jogar para sacrificar o peão de E6 com torre de A E8. Pode, por exemplo, dama toma E6 cheque, rei H8. Aqui as pretas têm compensação pelo peão, estão com as peças ativas. Bispo C5 é uma ameaça, abrindo caminho para a torre, atacando a dama e apontando para o ponto F2. Teria ampla compensação. Se as brancas não tomassem, é uma possibilidade. Os pretos podem jogar o bispo C5 de toda maneira. Uma posição provavelmente equilibrada. Porém, cavalo E8 então foi o lance das pretas. E o Carlsen jogou dama G4, atacando em E6. Torre F5. Defendeu, agora ele tomou. E bispo toma de novo. Pareceu um pouco passivo, do ponto de vista que aquele cavalo fica mal em E8. Cavalo toma D6. Parecia um pouco melhor, mas ainda com pequena vantagem das brancas. Após bispo toma D6, o Carlsen jogou dama C4, agora pressionando o ponto E6, que é uma debilidade. Não só o peão isolado é um problema, mas as casas na frente do peão, elas não podem ser atacadas, na frente do peão isolado, né, elas não podem ser atacadas por peões. Então, são bons postos, né, para as peças do adversário. Aqui no caso, a casa E4, o Carlsen vai utilizar para o cavalo. Cavalo C7, defendeu o peão, cavalo E4. Veio o bispo E5. E aqui o Carlsen jogou A4. Embora um lance natural aqui para jogar A5. Mas uma ideia um pouco melhor, seja colocar a dama em E2 aqui. Defendendo o ponto F2. Continua a ter pressão na coluna E. A ideia pode ser C3 para poder também liberar o bispo. E o ponto F2 está seguro. Também dá para jogar C3 direto. O dama E2 vai ser importante para defender o ponto B2. As brancas teriam uma pequena para clara vantagem após esses lances aí. Em A4 aqui foi o lance do Carlsen. Cavalo D5. Centralizou o cavalo. Deu umas casas ali para a dama, e o Carlsen jogou C3, limitando o poder do bispo aqui e o ataque em B2, A5, para impedir o A5, e o Carlsen jogou G3, lance muito instrutivo do ponto de vista posicional, limitando o bispo agora do outro lado, como a gente fala aí no jargão popular, colocando pedra, né? Colocando o bispo para roer pedra, e dar uma casinha de escape para o rei também. O Pechak jogou H6, também dá uma casinha extra para o rei, controla a casa G5. E aqui, bispo D2, conectando as torres, jogou o Carlsen. E o Pechak jogou torre E8. Era ruim tomar em B2 aqui, né? Porque as brancas podem... a dama não vai cair. Torre FB1, por exemplo, tem dama C2. E se torre C1 aqui pode voltar, ou mesmo jogar um B5 contra-atacando a dama, mas dá simplesmente para tomar em B7 com grande vantagem das brancas. Muitos peões fracos aqui na posição das pretas e essa torre na sétima. Mas parecia mais natural, ao invés de torre E8, torre de A F8, dobrando, pressionando, aumentando a pressão em F2, embora depois de torre A E1 as brancas tenham uma ligeira vantagem. Porém foi torre E8, torre de A E1, bispo B8. Também poderia ser jogado dama C7 para trazer a dama para F7. Sempre com pequena vantagem das brancas, por conta da melhor estrutura de peões, né? Bispo B8.
O Carlsen jogou torre E2. E aqui o Pechak cometeu o erro decisivo, um lance mesmo um pouco estranho, né? Pelo risco envolvido. Poderia jogar aqui, manter uma posição um pouco pior, mas jogável, dama C7 de novo para passar para F7, reforçando o ponto E6 e tal. Porém, ele preferiu dama por B2 e provavelmente não avaliou bem a posição. Após bispo tomar H6, descoberto aqui na dama, né? Não pode tomar o bispo. Dama A3, bispo E3, simplesmente tirando o bispo do ataque. As brancas aqui têm grande vantagem, provavelmente decisiva, porque com o desaparecimento do peão H, também o rei das pretas tem problemas ali na hora do rei. E a vantagem só aumenta. Aqui o bispo pode vir para D4, também para pressionar o ponto G7. Portanto, o Pechak resolveu tomar o bispo, mas após torre toma, as brancas têm grande vantagem. Além da melhor estrutura, um cavalo superior ao bispo. E o Carlsen converteu muito bem a vantagem aqui. Dama E7. H4, um lance legal do ponto de vista posicional, ganhando a casa G5. Aqui a gente vê também como faz falta um peão em H6 aqui para controlar essa casa. Cavalo em G5 vai pressionar E6, pressionar o rei. Dama D7, cavalo G5. Atacando em E6, bispo A7 atacou a torre ali, o Pechak. O Carlsen jogou muito bem aqui, torre D3. Ele não quis jogar torre toma E6, torre toma. Se cavalo toma dama F7 é chato, cravando aqui e atacando ponto F2 3 vezes, né? Tomar de dama, toma cavalo, toma B5, com excelente contra-jogo para as pretas no final, por conta do peão A que vai surgir passado. Então, um erro, torre toma E6, o lance dele é muito melhor, torre D3, torre D5 e agora deu olé, torre F3, começando a apertar aqui o rei das pretas. Agora dama E4 e dama H7 é uma ameaça, mate, tem que ficar de olho em torre F7. E o detalhe é que não tem torre F5, que torre toma, né? O peão está cravado aqui. O Pechak então jogou torre F8 para se livrar dessa torre chata, mas agora o rei está numa situação muito precária. Torre toma F8, rei toma F8, dama E4, rei E7, dama G6, rei D8, correu ali com o rei, mas agora simplesmente coletando os peões aqui o Carlsen, cavalo toma E6, rei C8, cavalo toma G7, torre E5, dama F6 e aqui com tantos peões a menos e ainda a situação do rei precária, esses 3 peões passados aqui, o Gergos Pechak abandonou. Boa estreia do Carlsen no Campeonato Europeu de seleções. A precisão da partida foi de 95,9 para o Carlsen, 89,2 para o Pechak. Porém, a Noruega não venceu, foi 2-2, o segundo tabuleiro Tari perdeu, os outros dois empataram. Claro, tem muitas outras equipes, tem o feminino, você pode acompanhar mais, ver mais informações do torneio aí no link da descrição aí do vídeo. Se você então gostou, deixa o like, se inscreva no canal, muito importante para a gente. Valeu e até a próxima.